Alô, bom dia Brasil, bom dia Mato Grosso, bom dia meus alunos do YouTube, do Instagram, do Facebook, de todas as mídias sociais, tá bom? Estamos aqui mais uma vez, professor Ivar Polesso, delegado de polícia, doutor em Direito, aqui do IPO, Complexo Educacional Dr. Ivar Polesso. Bom dia Brasil! Hoje eu vou trazer um assunto instigante, fascinante, que é a ação penal. Vamos falar rapidamente sobre as espécies de ação penal, inclusive um nível um pouquinho mais profundo. Quando a gente passa informação rápida, muitas vezes a gente passa informação mais básica da matéria. Hoje eu vou passar informação mais básica e também um nível mais profundo. Para você que quer fazer para delegado, promotor, para juiz, você vai ter uma informação diferenciada nessa dica de hoje da ação penal. Especialmente para o grupo que quer fazer uma prova um pouquinho mais encardida, um pouquinho mais difícil. Você vai aprender coisas fascinantes comigo hoje, tá bom? Motivo pelo qual eu convido você para viajar agora nas espécies de ação penal que estão previstas no Código de Processo Penal, no artigo 24 até o artigo 62. Tema de hoje, aqui no IPO, todo mundo firme, espécies de ação penal. Legal? Nós temos 10 espécies de ação penal. Doutor, só são duas, os grandes grupos principais, ação penal. Vamos lá, espécies de ação penal. Espécies de ação penal. O que é ação penal, rapidamente falando? É tutela, o direito de pedir a tutela jurisdicional do Estado para aplicar o jus puniendi, né? Para aplicar o direito material, caso concreto. Belezinha, doutor? Eu conheço dois grandes grupos de ação penal, agora o senhor me fala em 10 espécies. Então olha aqui no quadro, todo mundo sabe que a ação penal se divide em dois grandes grupos, dividido em pública e privada. Os dois grandes grupos de ação penal, pública e privada, são os dois grandes grupos, mas na verdade essa classificação ela não serve para o aluno concurseiro. O aluno concurseiro eu dividi de forma diferente. Essa classificação minha você vai achar show de bola. Nós temos 5 espécies fáceis e 5 espécies difíceis. Doutor, eu vou fazer uma prova, um nível mais tranquilo, um nível mais fácil. Eu vou precisar saber as 5 espécies do grupo da frente que eu vou desenhar agora no quadro para você. Agora, se eu for fazer uma prova mais hard, mais difícil, um nível mais pesado, juiz, promotor, auditor, enfim, essas provas mais difíceis, delegado de polícia, defensor, eu vou ter que saber o segundo grupo, que é das 5 espécies de ação penal, que são um grupo um pouquinho mais traquejado. Então, o motivo pelo qual as dicas de hoje é para um aluno que está precisando fazer uma prova mais fácil, são as 5 primeiras, e para o aluno que quer fazer uma prova mais difícil, que vai precisar um conhecimento mais profundo, seria o segundo grupo das 5 espécies do segundo grupo. Então, vamos lá, grupo fácil, grupo A. Grupo A. Então, acompanha aqui o quadro. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos fazer aqui direitinho. Todo mundo está vendo que eu fiz 2 grupos aqui. Então, a gente vai dizer que nós temos 5 tabelinhas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. E o grupo B, que é mais difícil? 1, 2, 3, 4, 5. Vai lá, todo mundo pega a minha dica. Se eu for fazer uma prova mais fácil, eu vou usar o grupo 1. Eu tenho que saber o grupo 1 na ponta da língua. Se eu for fazer uma prova mais difícil, vou precisar saber o grupo 1 e 2. Principalmente, sobretudo, o grupo 2. Vamos lá. Ação penal, o grupo 1. Vamos lá. A primeira. Qual que é a ação penal que todo mundo conhece? A espécie. Ação pública. Vamos lá. Ação pública. Ação penal pública incondicionada. Que quer dizer que não precisa de nenhuma condição para você entrar com a ação penal. Se você olhar o Código Penal, não estiver previsto no capítulo, não estiver previsto no título e não estiver previsto no tipo penal, ou seja, se não mencionar as palavras representação e queixa, é porque ela é ação pública incondicionada, motivo pelo qual a palavra incondicionada quer dizer não depende de condição. Então a pergunta mais fácil é ação pública incondicionada. É a primeira do grupo A. Segundo, doutor, nós temos a ação pública. Pública condicionada à representação e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Essa é legal. Nos tipos penais em que for mencionada a palavra representação criminal, depende de representação. Certinho? A representação, o STF já disse que é informalidade, basta consignar ela no próprio boletim de ocorrência,
ou no termo de declarações, ou no termo de depoimento, ou fazer através de um advogado a representação criminal, ou fazer através do próprio escrivão de polícia na delegacia um termo de representação, supre as formalidades. O que o STF diz? Pergunta de concurso, se for inequívoca, manifestada inequivocadamente no próprio BO ou no termo de declarações a representação criminal, ela supre a ausência da condição de procedibilidade, que é a representação criminal. Belezinha? Só que todo mundo tem que lembrar direitinho, não basta conhecer a representação pública condicionada à representação. Nós também temos que conhecer a ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Em que hipóteses que cai, doutor? 3 hipóteses. Crimes contra a honra praticados contra chefe de governo estrangeiro, crimes contra a honra praticados contra o presidente da República e na ação pública, presta atenção, nas hipóteses de extraterritorialidade, nos crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro no exterior, que é a hipótese de extraterritorialidade incondicionada, que está no artigo 7º, vai necessitar de requisição do ministro da Justiça. Quais são as pegadinhas de requisição do ministro da Justiça? Não tem prazo para o ministro pedir. Segunda pegadinha, o ministro da Justiça, se ele pedir, o Ministério Público pode denunciar ou não, porque quem vai denunciar a requisição, ela, nesse caso, não tem uma força de lei, não tem uma força de ordem legal, motivo pelo qual a denúncia pertence ao Procurador-Geral da República. E por último, do Ministro da Justiça, ele não pode retratar a requisição. O artigo 16 da Maria da Penha usou uma expressão bastante incomum e até equívoca, dizendo que a Maria da Penha você poderia renunciar à representação. O artigo 16 não andou bem, o Código, a Lei 11.340 não andou bem, porque na verdade você renuncia à queixa-crime e você retrata a representação e você retrata a requisição criminal. Dica 3. Ação privada personalíssima. Ação personalíssima ocorre apenas em um crime no Código Penal, que é o artigo 236, induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento que não seja casamento anterior, ou seja, se casar com alguém e esse alguém já for casado, não é impedimento, vai ser bigamia. Quais são as 2 inversões deste artigo, doutor Ivar? Apenas 2. Para você entrar com induzimento, erro essencial ou ocultação de impedimento contra alguém, tem que ser o contraente enganado, por isso que ela chama personalíssima. E por último, a dica mais legal é de que tem que haver uma decisão de anulação do casamento transitada em julgado. Esses requisitos são cumulativos, motivo pelo qual, se você não tiver esses 2 requisitos, você não terá condição de entrar com ação criminal na queixa-crime personalíssima. Vamos lá, próximo, privada exclusiva. A privada exclusiva, belezinha? A privada exclusiva é aquela que nos casos de substituição processual, em que você não pode estar no momento da audiência ou iniciar ação penal, ou nas hipóteses de sucessão processual. Sucessão processual é morte e declaração de ausência. Nessas hipóteses, estão legitimados a entrar no seu lugar o CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Ao contrário da personalíssima, que só admite a queixa-crime nos casos de ação, só admite nos casos o próprio contraente enganado, a privada exclusiva ela admite o CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. E por último, a pergunta de prova que sempre cai, a última, que é a ação privada subsidiária da pública. Bacana. Olha para mim, 9 minutinhos de vídeo, mais um minutinho a gente encerra o grupo A. No segundo vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho, nós vamos falar o grupo 2, o grupo B. Mas olha que legal, todo mundo sabe que recebendo inquérito e o juiz abrindo vistas para o Ministério Público tem 6 hipóteses que ele pode fazer: oferecer a denúncia, ou opinar pelo arquivamento, ou declinar de competência, ou devolver para novas diligências, ou aguardar representação criminal, ou aguardar a requisição do ministro da Justiça. Mas vamos imaginar que haja justa causa no inquérito, motivo pelo qual o promotor terá 5 dias preso e 15 soltos, salvo os prazos especiais como abuso de autoridade, que a denúncia terá que ser feita no prazo de 48 horas. Mas vamos ver a regra geral: 5 preso, 15 solto. Então, nesses casos em que o promotor agiu com inércia, negligência, desídia, não oferecendo a denúncia no prazo que a lei o determinava, 5 preso, 15 solto,
O Código de Processo Penal diz que torna, então, a oportunidade para a vítima, o querelante, através do seu advogado, propor uma queixa-crime supletiva. E essa queixa-crime supletiva poderá ser proposta no prazo de 6 meses, contados da inércia do Ministério Público. E uma pergunta de prova legal. Só o Ministério Público poderá retomar o titular como ação penal nos casos de negligência do querelante. Ele poderá acompanhar os atos do processo, aditar em 3 dias a queixa-crime, mas ele só poderá retomar como parte principal nos casos de negligência do querelante. E aí uma pergunta legal. Se o querelante for negligente, o Ministério Público retoma a ação como parte principal. Mas aí já é a hipótese do grupo 2, que é a ação penal indireta. Que é essa aí poucos professores de penal e de processo penal passam para os alunos que sabem. O grupo 2, os concurseiros, delegados, os promotor, tem que acompanhar o meu vídeo, senão, legal o vídeo 2, que é o grupo B. Esse grupo da frente, doutor, quais são as 2 questões que caem na prova? Simples, 2. Personalíssima e privada subsidiária da pública. Doutor, como é que cai na personalíssima? Só tem um artigo 236 do CP. Quais as hipóteses? Tem que ser proposta pelo contraente enganado, por isso que chama personalíssima, e tem que ser proposta por quem? E tem que ser com sentença anulatória transitada em julgado. São 2 requisitos. Se souber essa, acerta. Doutor, segunda pergunta. Vai cair na privada subsidiária da pública. Qual que é a dica legal? O Ministério Público olhou para o inquérito e resolveu opinar pelo arquivamento. Não foi desídia, nem inércia, nem negligência, nem esquecimento. Ele simplesmente se manifestou. Cabe ação privada subsidiária da pública? Essa é a pergunta da prova. Não. Só cabe ação privada subsidiária da pública nos casos de negligência, inércia, desídia, esquecimento. Ou seja, o Ministério Público não fez aquilo que deveria ter feito no prazo legal. Doutora, pergunta de concurso. E o que causa para o Ministério Público o fato de ele não fazer a denúncia no prazo legal? Lá no finalzinho do CPP diz que o promotor de justiça responderá por desconto de salário por tantos dias quantos forem os atrasos dados à sua inércia. Então, se o promotor for inerte e o processo ficar parado, ele vai responder no CNJ, vai responder por ação administrativa e também vai ter um desconto em folha de quantos dias forem atrasados o processo, ele vai responder com desconto do seu subsídio. Bacana? Bacana, legal. As 5 dicas, ação pública e privada, nós explicamos. A incondicionada, a pública condicionada à representação, a pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça e a privada personalíssima, que é o 236 do CP, que é a exclusiva, que é o CAD, e a privada subsidiária da pública, que é nos casos de inércia do Ministério Público, no caso, a vítima assumindo a condição como titular da ação penal. Pessoal, essas são as dicas do grupo A. Daqui a pouquinho, logo em seguida eu vou passar o vídeo do grupo 2, que esse é poderoso para os alunos de nível mais alto, do hard, aquele pessoal diferenciado que vai para a prova e fala, não, eu estou num andar superior de conhecimento. Então eu vou passar um nível... A gente sempre passa, quando passa dicas... Aqui no cursinho é só dica pesada. Mas quando a gente passa aqui para os alunos nas mídias sociais, a gente passa mais ou menos a base, a regra, porque inclusive é vídeo de 10, 5 minutinhos, 3, motivo pelo qual eu quero agradecer a todos. Vem estudar no IPE, nós estamos com turma para a Polícia Civil, OAB a partir do dia 22, estamos começando a turma da OAB, estamos começando a turma para Polícia Militar, soldado da Polícia Militar, oficial da Polícia Militar, OAB, estamos agora com o módulo 2 da Polícia Civil. Você que quer ser policial civil, em 2018, vem para o IPE, turmas matutino, noturno, e dia 22 começa a turma do final de semana. Se transforma num concurseiro aprovado em 2018, vem para o IPE, tá bom? Um beijo, um prazer, Brasil inteiro, daqui a pouquinho online, o telepresencial do IPE vai estar fervilhando no Brasil inteiro para você ouvir nossas aulas e você cobrar de mim, doutor Ivar, a sua aula foi a prova. Beijinho, começamos daqui a pouquinho o grupo 2 de ação penal. O grupo 2, que são as 5 ações penais diferenciadas, que é para o pessoal que é o nível mais profundo. Um beijo, um grande abraço. Sigam as minhas dicas e Deus na frente. Estuda, gurizada. Fica com Deus. Tchau.